Evangelho de João, capítulo 9, 35 ao 41, eu leio na Bíblia a linguagem de hoje. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem, para que eu creia nele? Jesus disse: você já o viu, é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Meus amados irmãos, a pergunta que está no banner deste culto é se a sua religião ela te aproxima ou se ela te afasta de Deus. Talvez essa seja uma pergunta um pouco difícil para alguns compreenderem. É possível alguma religião afastar alguém de Deus? Mas se nós olharmos a religião à luz da Bíblia e ao viés da palavra de Deus, e nós considerarmos religião como apenas uma instituição humana, como é um esforço humano, nós podemos então compreender à luz da palavra de Deus que sim, há religiões que em lugar de aproximar o seu coração de Deus, ele acaba de alguma forma te afastando do Senhor. Então a pergunta para esta noite, para mim e para você é: a minha fé, a minha religião, aquilo que eu creio, à luz da palavra de Deus, me aproxima do Senhor ou ela me afasta do Senhor? Porque a partir dessa pergunta nós temos uma outra questão para pensarmos, é o fato de que Jesus, ele acolhe as pessoas, mas a falsa religião ou a religiosidade humana, ela de alguma forma acaba excluindo e afastando as pessoas. Jesus acolhe. Jesus afasta do pecado, mas ele acolhe para si. Jesus abraça as pessoas, Jesus vai atrás, Jesus procura, Jesus encontra, Jesus traz para perto de si para levar até a presença de Deus. Mas a religiosidade ou a falsa religião, ela faz um movimento ao contrário, ela afasta as pessoas. O texto que nós lemos agora, meus irmãos, fala que Jesus viu aquele homem. E quando Jesus viu aquele homem, ou sabendo que ele havia sido expulso da sinagoga, então perceba que o homem, ele é expulso da religião formal dos judeus, da sinagoga. Jesus, quando soube que ele foi expulso da sua religião formal, Jesus vai ao encontro e procura e encontra aquele homem. E aqui está o desenho, aqui está o resumo de tudo aquilo que eu quero falar nesta noite. Quando a falsa religião ou a religiosidade afasta você de Deus, Jesus ele vem com a graça, te abraça e te leva para perto dele. Amém? Isso não é maravilhoso para nós? Sim ou não? Com certeza é maravilhoso. O Evangelho de João, queridos, ele trata e ele traz para nós alguns sinais, alguns milagres. Se nós voltarmos lá no começo do Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos ver o primeiro sinal de Jesus. O primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Depois Jesus realiza um segundo milagre, o milagre da fé. Ele cura o filho de um oficial à distância. E aquele homem que teve o filho curado, ele teve fé para receber a cura. O terceiro sinal é a restauração. Jesus cura um homem que estava há 38 anos paralítico à beira do tanque de Betesda. Ele restaura aquele homem. O próximo milagre, a multiplicação dos pães, nós chamamos o milagre da fartura. Jesus com 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma grande multidão. O próximo milagre chamamos de segurança, que é a travessia do mar revolto em segurança. Os discípulos andando pelo mar de noite, veio um vento muito forte e eles ficaram apavorados. Jesus se aproxima deles andando sobre as águas e Jesus os conduz em segurança até o destino final. Então esses milagres são os primeiros apresentados por Jesus. E Jesus faz sinais, e João registra os sinais com um propósito. E esse propósito está no final do livro de João. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 30 e no verso 31, João vai dizer que Jesus fez esses sinais
para que nós pudéssemos então conhecer Jesus como Filho de Deus, para que nós pudéssemos crer no Filho de Deus, e em crendo nele, nós possamos ser salvos. Então Jesus, ele realiza muitos sinais, muitos prodígios, tanto que o último versículo do Evangelho de João vai dizer que se fosse registrado tudo o que Jesus fez, não caberia nas maiores bibliotecas do mundo. Mas João, ele cirurgicamente, ele escolhe 7 sinais, 7 milagres, ele registra esses sinais aqui na Bíblia para que a gente cresça no Senhor, para que eu e você pudéssemos entender que Jesus, ele é o Messias. Sinais em João têm o propósito de apresentar Jesus como Filho de Deus, o Senhor e o Salvador. Mas não foram apenas esses 5 sinais que eu mencionei para vocês. Esse próximo sinal, que é a cura desse homem cego de nascença, que é o 6º sinal, tem o mesmo propósito. Assim como o último sinal, a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, também tem o mesmo propósito. E este 6º milagre, ou o 6º sinal, como João nos apresenta, eu chamo ele de o milagre da visão. Um homem que havia nascido cego, estado cego por toda a sua vida, é curado por Jesus. Jesus restaura a visão, Jesus abre os olhos, Jesus traz a luz para aquele homem. Jesus tira ele daquela condição de cegueira para dar a ele então a visão. E é nesse contexto deste milagre que Jesus traz uma palavra e uma mensagem importante para nós. Ele não veio apenas devolver a visão física, Jesus veio abrir os olhos espirituais. Jesus veio tirar a cegueira espiritual. Jesus veio para nos dar a luz, para nos mostrar a luz da salvação, para que agora nós não andemos mais na escuridão, mas nós possamos andar na sua luz. Restaurar a visão daquele jovem, daquele homem, significa que ele não era mais destinado agora a andar nas trevas ou andar nos pecados, mas ele podia agora ver e poder viver uma vida na presença do Senhor. Jesus abre os seus olhos para tirar ele da falsa religiosidade e fazer com que ele andasse no caminho da salvação. Esse homem que foi curado, ele é um testemunho do poder de Deus. Ele é um testemunho da graça de Jesus. Ele é um símbolo de tudo aquilo que Jesus, como Messias, como Filho de Deus, pudesse fazer. E de fato Jesus fez todos esses sinais. E os discípulos perguntam: Senhor, ele nasceu cego por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados dos seus pais? Aí então Jesus responde dizendo: ele não nasceu cego pelos seus pecados, nem por causa dos pecados dos seus pais. Jesus fala que ele nasceu cego para que nele se manifestasse o poder e a glória de Deus. Então Jesus tinha um propósito na vida daquele jovem. Jesus queria usar a vida dele como um testemunho para manifestar o seu poder. Assim como a minha vida, meu irmão, meu amigo, a sua vida também, Deus quer manifestar o poder dele em nós, para que esta manifestação do poder possa redundar na glória do Senhor. Quando nós entendemos que nós somos canais da glória de Deus, isso vai mudar muito a nossa vida e a nossa relação com o Senhor. Mas nesse homem também, além de revelar o poder de Jesus, nós vemos aqui um conflito. E é justamente esse conflito que eu vou abordar nessa noite. O conflito entre a falsa religião e o conflito entre a graça. Nós vemos, irmãos, claramente exposto neste texto este conflito, esta diferença entre a falsa religião e a graça do Senhor Jesus Cristo. A falsa religião, ela reprime as pessoas. A falsa religião, ela questiona as pessoas. A falsa religião, ela ameaça as pessoas, ela rejeita as pessoas, ela exclui as pessoas, ela expulsa as pessoas, ela abandona as pessoas. A falsa religião sobrecarrega as pessoas. E essa falsa religião, no contexto aqui de João e do Evangelho como um todo, ou do capítulo 9, é uma referência ao judaísmo daquela época, é uma referência aos fariseus. Quando Mateus escreve o capítulo 11, no verso 28 ao 30, dizendo: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, Jesus está falando ali do cansaço e do peso da falsa religiosidade que era representada pelos fariseus e pelos escribas. Na contrapartida da falsa religião, nós vemos a graça de Jesus. E o que a graça faz para com o pecador? A graça, ela busca.
A graça, meus irmãos, ela alcança. A graça, ela acolhe, ela recebe, ela perdoa. A graça, ela alivia. A graça, ela cura. A graça, ela salva. Então são atitudes diametralmente opostas. A falsa religião joga para fora, a graça vai e acolhe e traz de volta. A religiosidade, a falsa religião, ela te julga pelos seus pecados, mas a graça, ela olha para você como um pecador que precisa ser alcançado, por isso ela vai ao seu alcance. Meus irmãos, isso é fantástico. Isso é muito importante para nós, porque querendo ou não, nós estamos vivendo hoje num mundo que é muito religioso. Talvez você também seja uma pessoa religiosa, talvez você já tenha vivido experiências religiosas, mas pode ser que algumas dessas experiências tenham sido frustrantes, tenham sido dolorosas, experiências que talvez tenham sido experiências que machucaram o seu coração, e até hoje você ainda guarda essas feridas no seu coração, porque em algum momento, alguma religião, a falsa religião ou a religiosidade, ela, em lugar de te abraçar e te acolher, ela te expulsou, ela te feriu. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que compreender o que Jesus pode fazer por nós. A falsa religião, ela é cega e nada pode fazer para abrir os olhos. Percebam que esse homem que havia nascido cego, ele tinha uma religião. Esse homem que havia nascido cego, ele participava de um grupo religioso, ele era membro da sinagoga dos judeus, ele tinha a sua fé, a sua família pertencia à sinagoga, todos eles desfrutavam de uma vida religiosa, mas sem um alcance, sem um propósito. Porque a falsa religião, ela além de ser cega, ela também não consegue fazer nada para abrir os nossos olhos. Mas a graça de Jesus, ela dá a visão necessária para que a gente possa contemplar, meus irmãos, o Messias e a salvação. Por isso que eu quero nessa noite exortar você a deixar que o Espírito Santo trate toda e qualquer ferida que porventura ainda possa estar aberta no seu coração por atos que você sofreu em alguma religião, na religiosidade ou na falsa religião. E eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que por mais que o teu coração possa estar ferido pela religião, existe ainda uma graça que quer te acolher e quer te transformar. Olha o verso 35 que nós já lemos. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Quantas pessoas ao nosso redor que foram expulsos das suas igrejas, foram expulsos da sua religião, foram enxotados para fora, foram humilhados, foram expostos, foram pisoteados, não fisicamente, mas espiritualmente, e isso gerou mágoa, isso gerou feridas que até hoje ainda elas apunhalam o seu coração. A religião expulsou aquele jovem, aquele homem, mas aí o texto diz que Jesus foi procurá-lo, e Jesus o encontrou, porque é isso que a graça ela faz, amém, igreja? A graça ela nos alcança, e de uma maneira geral, queridos, todos nós nascemos cegos espiritualmente devido ao pecado. Todos nós, no nosso nascimento, já nascemos espiritualmente cegos. Por isso Jesus, como a luz do mundo, se revelando como a luz do mundo, Ele vem para tirar essa venda dos nossos olhos, para que a gente possa ver, para que a gente possa contemplar a graça de Jesus. O pecado, ele nos cega, e é só com a graça de Deus que nós podemos ter os olhos abertos, podemos ver e podemos ser salvos, e assim podemos viver uma vida transformada. Porque se nós insistimos em viver na religiosidade, na falsa religião, numa vida aquém daquilo que o Senhor quer para nós, nós vamos viver e nós vamos morrer cegos, porque os nossos olhos não serão abertos. Devemos então ser conduzidos pela graça, queridos. Devemos ser conduzidos, direcionados pela graça. Nós devemos ser guiados pela graça, não pela religiosidade, não pela falsa religião. O nosso guia é a graça, e o representante da graça é Jesus. E no capítulo 10 de João, que eu só quero mencionar agora, Jesus ele começa se apresentando como o bom pastor, aquele que quer nos conduzir aos pastos verdejantes, porque Jesus é o embaixador da graça de Deus, que quer pegar você pela mão, que quer pegar você
você no colo e quer te levar para uma vida transformada. Porque é isso que a graça faz. A graça, ela nos direciona. Em nome da religião, muitas vezes nós somos instigados a jogar pedras. Muitas vezes cegos pela nossa própria religiosidade e cego pela luz ou para a luz, nós somos instigados a jogar pedras, mas a graça, ela nos faz lembrar que nós também somos pecadores. E aí eu lembro do Evangelho de João, do capítulo 8, verso 1 ao verso 11, de um relato que João traz para nós, de uma mulher que foi apanhada em ato de adultério, e aquela mulher foi trazida diante de Jesus, porque ele estava ensinando no pátio do templo. Os líderes pegam aquela mulher, levam ela a uma exposição extrema, colocam aquela mulher em pé diante de Jesus, no pátio do templo, diante de todas as pessoas, e aqueles homens religiosos chegam para Jesus e dizem: Senhor, esta mulher, ela foi pega em adultério. Percebam, meus irmãos, meus amigos, que quem estava fazendo isso eram os chefes, os líderes religiosos. Aquela mulher estava errada, aquela mulher estava em pecado, ela foi pega no ato do adultério, mas eles levam essa mulher diante de Jesus, não só para tentar Jesus, não só para de alguma maneira pegar alguma prova para matar ou prender Jesus, mas aqueles homens também levam aquela mulher e a expõem diante de todos. E a pergunta que eles fazem para Jesus é: olha, a lei de Moisés permite apedrejar e manda que mulheres assim tenham que ser apedrejadas. E o Senhor, o que o Senhor diz? E aqui, meus irmãos, nós vemos esse conflito entre a religiosidade, a falsa religião e a graça. A falsa religião instigando as pessoas a jogar pedras, pegando pedras para apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, o símbolo da graça, ele não responde, ele se abaixa, ele começa a escrever no chão. E há uma coisa que eu quero perguntar para Jesus quando chegar lá no céu: Senhor, o que o Senhor escreveu no chão naquele dia? E Jesus então fica ali escrevendo, e as pessoas perguntando: e você não vai falar nada, você não vai responder, o que vamos fazer com essa mulher? Então Jesus se levanta e diz: olha, aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. E aí o texto diz no Evangelho de João, capítulo 8, do 1 ao 11, que as pessoas foram impactadas com aquela palavra de Jesus, e elas então tomadas pela sua própria consciência, porque percebam, meus irmãos, aqueles que instigavam para jogar pedras, eram tanto quanto pecadores, ou mais pecadores que aquela mulher. E aí então Jesus jogou a questão para a consciência deles, dizendo: olha, se vocês não tiverem pecados, quem não tem pecados, quem for melhor que essa mulher, jogue a primeira pedra. E você sabe o que aconteceu na história. A Bíblia diz que de um a um, dos mais velhos aos mais moços, todos saíram, todos se retiraram, ninguém jogou uma pedra naquela mulher. Jesus então, quando se levantou novamente e viu que estava só ele e a mulher ali naquela cena, Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela fala: não, Senhor, ninguém me condenou. E aí nós vemos a graça. Jesus, ele não aprova o que a mulher fez de errado. Jesus fala: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. E se tinha alguém ali que poderia apedrejar a mulher, era Jesus. O único naquele contexto que não tinha pecados era quem? Era Jesus. Então ele era o único que poderia pela lei apedrejar a mulher. Mas aí entra a perspectiva da graça: se eles não te condenaram, eu também não te condeno pelo seu erro. Aí entra a graça, e Jesus disse para ela: mas você vai. Eu não vou te condenar, não vou te apedrejar, você pode ir, mas, e aí entra a graça: não peques mais. Vai, mas não continue nesta vida. Vai, mas muda de vida. Vai e deixa de pecar, seja transformada. E aquela mulher então se retira, e eu quero crer no meu coração que ela saiu e mudou de vida, porque ela foi tocada ali pela graça, ela foi poupada pela graça. Então, meus irmãos, nessa noite Jesus nos chama a refletir sobre esse conflito entre a falsa religião ou a religiosidade e a graça que vem para nos acolher e nos abraçar. Amém? Vamos olhar o texto com mais calma nesse momento agora. Você está com a sua Bíblia aberta em João, capítulo 9. Se você não está, abra de novo. Capítulo 9 de João. Eu não vou ler o relato da cura no início, do verso 1 até o verso 12. Eu quero me ater a partir do verso 13. Para a partir dessa porção, do verso 13 até o final, o verso 34, fazer esse paralelo e essa distinção
entre a religião, religiosidade e a graça. Para mostrar para você, meu amigo, meu irmão, aqui na palavra de Deus, que Jesus, ele acolhe aqueles que foram excluídos pela religiosidade ou pela religião falsa. A partir do verso 13 até o verso número 34 de João, capítulo 9, eu quero mostrar para você aqui 5 atitudes da falsa religião para com o pecador. 5 ações, 5 passos, 5 momentos em que a falsa religião, ela age e se manifesta em relação a mim e a você, porque eu e você também somos pecadores. E a primeira atitude da falsa religião é colocar em dúvida o milagre que aconteceu. Olha o que diz o texto, no comecinho do verso 13. Então levaram o homem curado aos fariseus. Verso número 13. E aí diz assim: e o dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem de cegueira era um sábado. Ali os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. E ele diz assim: olha, ele pôs lama nos meus olhos, eu fui, lavei o meu rosto e agora eu estou vendo. Jesus respondeu o homem. Verso 16. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque ele não respeita o sábado. Primeira atitude da falsa religião é desacreditar do milagre. Quando eles viram aquele homem curado, que havia nascido cego e que todo mundo conhecia, que ele vivia na sinagoga, sua família era membro da sinagoga, aquele homem que estava ali com ele todos os dias, quando ele soube que o milagre aconteceu, os líderes, os fariseus, os escribas, os religiosos, os mestres da lei, eles desacreditaram do milagre, colocaram o milagre em dúvida. Não é possível acontecer isso. Não é possível um cego de nascença ser curado. Isso nunca aconteceu. Eles então colocaram em dúvida aquilo que havia acontecido. E a primeira ação da falsa religião é justamente essa: questionar, verso 15, desacreditar no verso 16, porque uma tradição ou uma das suas normas fora quebrada. Quando Jesus fez aquele milagre? No sábado. E para os fariseus, para os judeus, no sábado não se podia fazer nada. Mas Jesus transforma e cura aquele homem justamente no dia de sábado. Então a religião, em vez de se alegrar com o homem que foi curado, eles ficaram mais apegados às suas doutrinas, aos seus usos, aos seus costumes, às suas normas. A cura de um homem cego de nascença não foi tão importante para eles quanto o sábado ter sido violado na sua perspectiva religiosa. O milagre acontece no sábado. Depois, nós vemos a falsa religião dividir ou duvidar lá no verso 16. Pois uma parte deles creram e a outra parte não creu. Alguns dos fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque ele não respeita o sábado. E aí fala, os outros perguntaram: como pode um pecador fazer um milagre tão grande? Então, meus irmãos, veja que a falsa religião, diante de uma ação sobrenatural de Deus para com as nossas vidas, quando você testemunha disso, eles vão colocar isso em dúvida, eles vão questionar, eles vão desacreditar e eles vão duvidar. E quantas vezes muitos de nós fomos tocados por Deus, nós somos tocados pelo Espírito, nós vimos Deus se manifestar na nossa vida, e quando a gente compartilha esse testemunho, aqueles que ainda estão com os seus olhos espirituais fechados, eles duvidam disso. Eles acham que a gente está apenas falando isso para se vangloriar. Segunda coisa que a falsa religião faz, ela coloca em dúvida o autor do milagre. Eles primeiro questionaram se o milagre aconteceu ou não, vendo evidências de que não podiam questionar o milagre, porque o homem estava curado, estava vendo, eles agora então fazem uma segunda alternativa. Eles colocam em dúvida o autor do milagre. Eles passam agora a questionar aquele que fez o milagre. E o verso 17 fala exatamente isso. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira? E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditaram que ele tinha sido cego. Agora ele podia ver, por isso chamaram seus pais e perguntaram para os pais. Mas preste atenção mais especificamente no verso número 17. Quem é aquele homem que te curou? Perguntaram para o homem.
Será que ele é um profeta? Será que ele é um Deus? Será que ele é um Messias? Quando os líderes fazem essa pergunta para o jovem, eles estão colocando em dúvida o autor do milagre. Vem cá, você tem certeza que quem curou você é alguém importante? Você conhece aquele homem? Você sabe de onde ele veio? Então eles começam agora a questionar Jesus, que é o autor do milagre. Não podendo contradizer o sinal visível, eles agora passam a sondar o homem que pensava, o que ele pensava sobre aquele que o havia curado, na tentativa de dissimular uma fé genuína naquele homem como Messias. Olha, não segue ele não, olha, não leva a sério não, olha, não seja iludido não, ele é um falso profeta, ele é um falso Messias, não creia nele não, porque ele não pode fazer esse tipo de sinal. Então a falsa religião tentou afastar uma fé genuína daquele que o havia curado. A intenção era, já que não podemos enganar ou negar o milagre, nós vamos impedir que ele siga, que ele creia em Jesus. Mas isso também não foi possível, porque o homem, ele de fato assumiu a sua fé em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a falsa religião agora, ela vai desacreditar do receptor do milagre. Eles primeiro questionam o milagre, depois eles colocam em dúvida aquele que fez o milagre. Não podendo questionar ou contradizer esses dois argumentos, eles agora vão para um terceiro argumento. Eles passam a desacreditar o homem que recebeu o milagre. Verso número 18, os líderes judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Então aqueles homens religiosos pensaram assim: você está mentindo, só pode ser mentira. Como que alguém que nasce cego vai ser curado? Como que alguém que nasce cego é curado por um homem que ninguém conhece? Isso cheira mal. Eles então agora vão desacreditar o testemunho daquele que foi alcançado pelo milagre. Eles agora se aproximam numa nova tentativa de desacreditar e de desmoralizar o homem que foi alcançado pelo milagre. A pessoa que foi curada no verso 18, pressupondo que ele estivesse mentindo, o que eles fazem agora? Eles chamam os pais do menino. O texto diz no verso 18 ainda, os líderes então chamaram os pais dele e perguntaram: esse é o seu filho? Vocês afirmam que ele nasceu cego, como que é que ele está vendo agora? E no verso 20, os pais respondem: olha, nós sabemos que ele é nosso filho, nós sabemos que ele nasceu cego, mas como ele está vendo e quem o curou, nós não sabemos. Perceba, meu irmão, meu amigo, que a falsa religião, ela começa agora a desacreditar a fé e a identidade e o caráter daquele homem. Começam agora a colocar em dúvida o testemunho dele. Começam a acreditar que ele havia mentido com relação à sua enfermidade. A quarta tentativa da falsa religião é coagir o receptor a mudar a sua versão. Eles não puderam negar o milagre, eles não puderam negar que Jesus fez o milagre até então, eles não puderam coagir o menino achando que ele tinha mentido, eles desacreditaram o menino, mas não conseguiram desacreditar. E agora então eles vão chamar aquele jovem novamente, eles vão interrogar ele novamente, para que de uma certa forma ele então pudesse mudar a sua versão. Verso 24, 25, 26 em diante, diz: então os líderes judeus chamaram ele pela segunda vez, verso 24, e perguntaram para ele, ou disseram para ele: olha, jure por Deus, que você agora vai dizer a verdade. O que eles estavam dizendo com isso? Jure que agora você vai falar a verdade, ou seja, admita que antes você estava mentindo e que a partir de agora você vai falar a verdade. Em outras palavras, mude a sua versão. Mude o seu depoimento. Não acontece isso muitas vezes no sistema legal, jurídico, do nosso país? A pessoa dá uma versão para a justiça, mas depois vem os advogados ou alguém e coage a pessoa, e ela chega diante do juiz e fala: eu quero mudar o meu depoimento, eu quero mudar a minha versão. Então esses líderes, eles chegam para aquele rapaz, para esse homem, e dizem nas entrelinhas: mude a sua versão. Fale que você estava mentindo, fale outra coisa, mas não continue insistindo nessa história. Jure, verso número 24, por Deus, que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Mas aquele jovem, ele não admite essa possibilidade de mudar o seu testemunho, de mudar a sua versão, ou aceitar essa sugestão. Ele estava dizendo a verdade desde o primeiro momento.
Ele estava assumindo esse testemunho desde um primeiro instante. Então eles vão para a sua última atitude em relação a esse jovem. A religião, quando não pôde fazer mais nada, ela então agora decide, por final, xingar e expulsar o homem do seu meio. Verso 28. Então eles o xingaram e disseram: você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés, sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós não sabemos nem de onde ele é. Verso número 30, ele respondeu: que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. E aí no 31 ele diz assim: nós sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascimento. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado, é você que quer nos ensinar? E aí diz que eles o expulsaram da sinagoga. E no verso 35, quando Jesus soube que eles o expulsaram, Jesus vai para acolhê-lo. Quando a religião e a religiosidade não conseguiu seus intentos, eles então tiveram que tomar uma atitude trágica e drástica. Eles expulsaram o homem da sinagoga. Eles expulsaram o homem do seu convívio religioso. Eles não admitiram o milagre, não admitiram a cura, não admitiram o poder do Senhor. Eles então, para manter a sua falsa religião, para manter a sua religiosidade, eles expulsam o homem do seu convívio, revelando assim a sua cegueira. Aqueles líderes, ao expulsar o homem curado, eles estão revelando e manifestando a sua cegueira espiritual em relação a Jesus como Senhor e como o Salvador. E demonstrando dessa maneira que eles também precisavam ser alcançados pela graça, como aquele rapaz foi alcançado. A partir do verso 35, meus irmãos, até o final do capítulo, verso 41, nós vemos então agora como que a graça ela age para com os pecadores. Perceba que a falsa religião, ela fez de tudo para diminuir, para minimizar, para negar o pecado. Ela fez de tudo para esconder ou para ocultar. Não conseguindo nesses intentos, ela expulsa aquele homem, mas agora ele vai ser acolhido por Jesus. E pode ser que nesse momento agora, no final desse primeiro relato, esteja aqui a sua vida sendo representada. Talvez nesse momento agora, você possa se ver aqui, neste Evangelho de João, na vida desse homem, sendo expulso da sinagoga. Pode ser que agora aqui Deus esteja falando com você assim: olha, se você passou por isso que esse homem passou, entenda que nem tudo está perdido. Entenda que não é o fim. Entenda que há um Deus de graça que quer te acolher, que quer te resgatar, que quer te levar para perto dele. E olha o que o Senhor Jesus faz então, o que a graça faz em relação aos pecadores. A primeira atitude, ela está explícita aqui no verso 35. A graça vai à procura dos escolhidos. Amém? A graça vai à procura daqueles que foram excluídos pela falsa religião, mas que são escolhidos pelo Senhor para serem alcançados pela graça. O texto que nós já repetimos diz que Jesus foi procurá-lo, e quando Jesus o encontrou, Jesus pergunta se ele cria no Filho do Homem. Meus amados irmãos, a graça amorosamente, ela sai em busca, ela sai à procura dos pecadores. O bom pastor do capítulo 10, que Jesus vai ser agora aqui descrito como bom pastor, é aquele que vai ao encontro das suas ovelhas. A parábola que é contada em Lucas, no capítulo 11, a parábola dos perdidos, diz que uma ovelha havia se desgarrada do rebanho. Então o pastor deixou as 99 no aprisco e foi em busca daquela ovelha até que ele a encontrou. A graça, ela faz isso. Ela vai atrás daqueles que foram feridos, expulsos pela religião e pela falsa religiosidade. No primeiro encontro que eles tiveram,
no encontro da cura, Jesus não pôde se revelar àquele jovem, àquele homem. Jesus não se revela na sua totalidade. Então agora esse segundo encontro, ele é para completar aquele primeiro encontro. No primeiro encontro, Jesus simplesmente cura o homem, mas agora Jesus vai ao seu encontro para salvar a sua alma. Primeiramente, Jesus abre os seus olhos físicos, mas agora Jesus vai abrir os seus olhos espirituais. No primeiro momento, Jesus tira a cegueira física, mas agora ele vai tirar a cegueira espiritual. Você crê no Filho do Homem? Você tem fé para ser salvo? Você quer ser salvo pela graça? Então eu estou aqui. A graça está diante de você. Basta você dar um passo na minha direção. Mas como ele foi excluído da sua religião, Jesus então toma a iniciativa para encontrá-lo e para acolhê-lo. Quando alguém é expulso da sua religião, ou da sua falsa religião, quando alguém é saturado pela religiosidade, se afasta dos caminhos do Senhor, a graça de Jesus, infinitamente, ela vai ao encontro dessa pessoa. O que a graça faz? Depois de ir ao encontro, ela vai reafirmar e consolidar a fé. Final do verso 35. Começo do verso 36, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia? Meu querido, você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Pastor, mas quem é Jesus como Senhor e Salvador? Você quer ser salvo? Pastor, mas como que eu faço para ser salvo? Então isso, a falsa religião, muitas vezes ela não entende que é preciso dar a compreensão, dar o entendimento, explicitamente mostrar Jesus como Senhor e Salvador, e o caminho para o qual a pessoa pode chegar a esse Jesus e ser salvo. Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? No 37, então Jesus diz, você já ouviu. É aquele que curou você, abriu os seus olhos lá há pouco tempo atrás. É aquele que fez um barro e colocou esse barro nos seus olhos. É esse o Filho do Homem. E é quem está falando com você agora, nesse verso 37. Você já ouviu e é Ele que está falando com você. Sou eu sou o Filho do Homem. Jesus diz, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu quero transformar a sua alma, eu curei os seus olhos, mas agora eu quero abrir o seu entendimento espiritual. E aquele jovem, então, esse homem, no verso 38, ele dá uma declaração de fé, meus irmãos. Ele diz, eu creio, Senhor, disse o homem. E ele se ajoelhou diante de Jesus e ele o adorou, porque agora ele havia contemplado o Salvador, ele havia contemplado o Messias, e agora ele podia, então, curar as feridas, sarar o seu coração, deixar que tudo aquilo que a religião fez na vida dele pudesse ser tratado agora pela graça, porque o Filho de Deus estava ali diante dos seus olhos. Eu creio, Senhor, e adora e contempla a Jesus e entrega a sua vida completamente a Ele. A graça, ela vem para reafirmar a nossa fé. E por último, a graça vem para revelar a sua missão na humanidade. O texto termina Jesus dizendo no 39, então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam. Então o que Jesus está dizendo? Eu vim aqui para fazer justiça, eu vim aqui para fazer o que é correto, eu vim aqui para consertar os erros da religiosidade, da falsa religião, eu vim aqui para sarar os corações, eu vim aqui para dar uma vida abundante, eu vim para julgar as pessoas, as suas intenções. E como que Jesus faz isso? Primeiramente, a fim de que os cegos vejam. Então Jesus diz, eu vim aqui para abrir os olhos daqueles que são cegos, eu vim aqui para abrir o entendimento e salvar aqueles que ainda não foram salvos, eu vim aqui para abraçar aqueles que foram excluídos pela religiosidade, eu vim aqui para trazer a luz aos olhos que estão na escuridão. Mas ele diz, e que fiquem cegos aqueles que vêm. Ou seja, aqueles que se julgam, aqueles que acham os senhores da lei, os donos da lei, os donos da verdade. Jesus fala e se refere aos líderes que expulsaram esse homem da sinagoga. Então ele diz, eu vim para abrir os olhos daqueles que são cegos, o jovem, o homem, mas eu vim também para fechar os olhos daqueles que acham que enxergam. Eu vim para fazer justiça, eu vim para fazer retidão, eu vim para corrigir os erros, para reparar os danos. Eu vim para dar a você
a verdade para que você possa crer. E aí no 40 os fariseus, cochichando entre eles, falaram dessa maneira. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? E Jesus com certeza diria: sim, vocês são os cegos. Vocês não conseguem ver, vocês se acham que vejam, mas vocês são cegos espirituais. Vocês são mais cegos que aquele jovem. Vocês têm uma cegueira crônica, que é a cegueira espiritual. 41, Jesus fala: se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Mas, como vocês dizem que podem ver, então vocês continuam tendo culpa. Vocês precisam ter a cegueira curada e restaurada. Meus irmãos, a religiosidade, a falsa religião expulsa, abandona. A falsa religião fere, magoa, mas a graça vem e acolhe, abraça, acolhe e salva. Amém? Você pode ficar em pé? No nome de Jesus. A sua religião, a sua religiosidade te aproxima ou ela te afasta de Jesus? Esta é a pergunta desta noite. Esse homem vivia uma religiosidade, ele vivia numa religião, mas ele vivia ali cego, física e espiritualmente. Quando a graça o alcança, ele tem os seus olhos físicos abertos e também os olhos espirituais. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos ter os nossos olhos também abertos. Abertos para a verdade, abertos para a graça. Muitas vezes o que nos falta para ter uma vida em abundância, conforme João 10:10, é termos os olhos abertos, para que a gente possa contemplar a graça e o amor de Deus. Muitas vezes aqueles que estão feridos pela religião, eles até desacreditam que Deus é um Deus amoroso, desacreditam que Deus pode ainda perdoar e transformar e restaurar as suas vidas. Eles olham para a sua vida, para o seu passado e tudo aquilo que a religião fez para eles e contra eles. Então eles não têm mais nenhuma esperança, porque a religião os expulsou, os rechaçou, os feriu. Mas meu querido, meu amigo, meu amado irmão, nós estamos falando aqui para você hoje não de uma religião, nós estamos falando para você da graça. Nós estamos falando para você do Senhor, de Jesus Cristo, do Filho de Deus, daquele que entregou a vida dele na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, vida eterna e vida em abundância. Eu fiz esse contraponto nesta noite para mostrar para você de que se você está decepcionado com a religião ou a religiosidade ou as falsas religiões, há uma opção ainda para você chegar diante de Deus, é através da graça de Jesus. É através de Jesus. Ele mesmo diz no capítulo 14 de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 10 ele diz: eu sou o bom pastor, eu quero resgatar, redimir as minhas ovelhas. Meu amado irmão, querido amigo, há esperança para a sua vida, há cura para o seu coração. Porque Jesus, ele não é representante e ele não é fundador, ele não é o dono de nenhuma religião. Jesus, ele é o representante divino da graça. Por isso eu quero nessa noite dizer para você que além de curar, Jesus também acolhe. Acolhe aquele homem e acolhe você. Curou aquele homem, acolheu, e agora ele quer curar e quer acolher você, acolher o seu coração. Pastor, mas eu não estou doente. Ele quer curar as suas feridas, as feridas da sua alma, as feridas que a religião causou no seu coração. Ele quer curar você daquela mágoa que ainda está habitando em você, que impede você de se entregar completamente a Jesus, porque a graça, ela é acolhedora. Uma vez abandonado pela religião, Jesus vai ao encontro. Jesus vai ao encontro e ele veio a esse mundo, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele veio a esta terra literalmente e ele está aqui para encontrar o seu coração, para te encontrar, para te amparar, para te dar vida, para curar o seu coração. Meus amados irmãos, a falsa religião, ela é como um curral que prende as pessoas, que aprisiona as pessoas. A falsa religião é como um curral que impede as pessoas de ter acesso ao bom pastor, à graça divina.
E por essa forma, por estar presa à falsa religião, as pessoas não podem seguir o bom pastor, ser alcançado pela graça e ter a sua vida transformada. Nessa noite eu quero dizer para você que há um Deus de graça, há um Jesus que é representante da graça. E não importa o que você viveu até hoje na religião, religiosidade ou na falsa religião, a graça de Jesus quer te alcançar e te acolher, restaurar a sua vida. Nesta noite, Pai, nós apresentamos a Ti as nossas vidas, os nossos corações. Pai, nós entendemos que a graça do Senhor, ela é uma graça acolhedora, transformadora, que cura, que liberta, que alivia, Senhor, que cura todas as feridas que foram geradas, causadas pela religiosidade humana, ou por uma religião humana, ou por líderes religiosos. Por isso, ó Pai, nesta noite Teu Espírito Santo está aqui movendo o nosso coração e dizendo para mim, dizendo para nós, dizendo para todos vocês que Jesus está aqui para curar as feridas. Jesus está aqui para restaurar as feridas. Assim como este homem há 38 anos cego, preso na sua religiosidade, Jesus o alcança, o cura. A religiosidade, a religião, em lugar de se alegrar, em lugar de festejar com aquele homem, eles questionam a sua fé, eles questionam o seu milagre, eles coagem ele para mudar o seu testemunho, eles desacreditam daquele que fez o milagre e por fim, não podendo admitir ou não querendo admitir, eles o expulsam. Ah, meus irmãos, quanta gente ferida hoje no nosso meio pela religião, porque por algum erro, por alguma falha, eles foram rechaçados do meio da congregação por pessoas que são tão quanto ou até mais pecadores. Assim como aquela mulher adúltera de João capítulo 8, quantas pessoas foram colocadas em pé diante de líderes, diante de uma congregação, e dedos se apontavam para eles, e mãos apontavam para eles, e palavras eram ditas que eles eram pecadores, que eles são pecadores indignos de estar no meio daquela congregação. E aquela congregação tão pecadora quanto ou até mais do que aquela pessoa, pegaram em pedras não literais, mas em pedras simbólicas e atiraram e apedrejaram, e aquela pessoa está hoje ferida, magoada por essas pedras, mas Jesus vem trazer cura e restauração. Jesus vem trazer a graça para a sua vida, meu amigo, para a sua vida, meu querido, para a sua vida, meu irmão. Cura nessa noite, Pai, todos os corações feridos pela religião, que as feridas possam ser agora sanadas pela graça, que o bálsamo do Espírito Santo agora possa penetrar em cada um e restaurar, regenerar para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, amém e graças a Deus.